Olá pessoal, bom dia a todos, bom dia papai, bom dia mamãe, bom dia crianças. Hoje, segunda-feira, 23 de novembro, nós estamos começando mais uma semana. Que Deus possa nos abençoar, possa nos livrar de todo o mal. Gente, vamos para a aula de português. Eu já coloquei a correção da semana 2, né? Nós vamos agora para as atividades da semana 3, pois vamos trabalhar a edição de texto, né? O que seria uma edição de texto? Gente, quando a gente vai escrever algum texto, geralmente a gente pede para a gente fazer um rascunho, peço a você fazer um rascunho, né? E depois que você fazer esse rascunho, quando você for passar limpo, você vai, né, dar uma revisada no texto, vai ver se as palavras estão corretas, vamos colocar as palavras corretas nos devidos lugares, para que esse texto fique bem feito e bem escrito. E é isso que nós vamos fazer hoje também, ok? Então vamos lá. As atividades da semana 3 vai da página 10 até a página 12. Vamos ao recadinho. Os pais, né, os responsáveis, o objetivo da atividade dessa semana é aprender a editar um texto, ou seja, depois de escrever, fazer a leitura, as correções necessárias e ver se está de acordo com o público que fará a leitura. Então, depois, quando for fazer a escrita, você vai fazer todas as alterações, fazer uma nova leitura para ver se esse texto vai estar de acordo com o público que vai ler. Para as crianças, já falei para você o quanto é importante escrever corretamente. Isso a gente fala diariamente quando a gente está em sala de aula, e aqui também eu sempre falo com vocês. Depois que escrevemos, é preciso corrigir a nossa escrita, ver se as palavras estão escritas corretamente, né? Se as frases estão de acordo, no lugar correto, e quem for ler entenderá o que está escrito. Chamamos isso de edição de texto. Depois nós temos a definição de edição, né? Consiste em ajustar o texto ao seu público-alvo, verificar se a estrutura composicional está de acordo com o gênero solicitado, aprimorando a elaboração das frases através de eliminações de palavras ou trechos que comprometam o entendimento do texto por parte do leitor. Se necessário, acrescentar palavras ou trechos para que o texto fique melhor. Substituir termos ou trechos inteiros, se for necessário, para melhorar o texto. Inverter frases para dar mais dinamismo à leitura. Ou seja, quando você for reescrever o texto, né? Quando você vai passar limpo esse texto, você vai ver se ele está de acordo corretamente com quem vai ler, né? Ele tem que ter ele vai ter que ter uma maior facilidade de entendimento. Então vai ter que complicar menos o texto. Por isso que eles falam que muitas vezes retirar uma palavra ou acrescentar uma palavra, porque para quem for ler esse texto, ele tem a facilidade na interpretação, né, dessa leitura, ok? Então vamos lá. Vamos lá, página 11, né? Olha lá. Atividade. O texto abaixo foi escrito por um grande jornalista, escritor e poeta. Vejam que o mesmo fato pode ser percebido de forma diferente por cada um. Esse texto é um texto de Milor Fernandes. Milor Fernandes é um grande cronista, é um grande escritor, né? Ele escreve muitos contos, né? E nós vamos ouvir um pouco, né? Vamos aprender um pouco mais desse conto que ele vai fazer, que ele escreveu, né? A Causa da Chuva, onde vários personagens têm a mesma interpretação sobre um determinado fato, que é a chuva. Olha lá. Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo e outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegava a uma conclusão. Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Como assim? Disse a lebre. Está visto que só chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair gotas d'água que tem lá dentro. Nesse momento começa a chover. Viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando, isto é chuva. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tomava a lebre. Parecem cegos? Não veem que a água cai das folhas das árvores? Moral, todas as opiniões estão erradas, né? Cada um tinha sua opinião, mas no final, a gente sabe que não era a interpretação que cada um fazia, não é a causa da chuva. A causa da chuva é um fenômeno natural. Atividade 2. Agora quero que você escreva um texto falando sobre videogame. Todos vocês conhecem videogames, né?
Olha lá, você deve colocar um título, dizer como é o jogo, quem são os personagens, o que o jogador deve fazer, tarefas de cada fase, qual a pontuação que consegue quando executa a tarefa e o que acontece se não conseguir. Escreva e depois faça a edição. Você vai fazer um rascunho e depois vai passar limpo. Veja se as palavras foram escritas corretamente, se as frases estão colocadas no lugar adequado, se quem for ler vai entender. Crianças da sua idade irão ler. Então você vai fazer uma escrita, né, para um público-alvo que são crianças da sua idade. Elas conhecem bem o tipo do jogo do videogame ou será um adulto que não sabe o que é este jogo? Com a leitura de seu texto, eles entenderão. Quando terminar, treine sua leitura lendo para um adulto da sua casa. Então você vai escrever um texto falando sobre videogame, né, sobre um videogame, sobre algum jogo de videogame, ou algum joguinho que tem no seu celular. Você vai explicar como é o funcionamento desse jogo, né? Quem são os participantes, como deve jogar, quais são as funções que deve ter. Então você vai escolher um joguinho e vai escrever sobre esse jogo, né? De forma mais fácil para as pessoas entenderem. Lembrem que o público-alvo serão crianças, ok? Então tem que ter um entendimento muito bom. Aí você vai escrever nessas linhas que estão aí na página 12, ok? Então, gente, essa é a nossa atividade de hoje, somente a escrita desse texto. Então você vai passar limpo, vai escrever no rascunho, vai passar limpo e vai passar limpo de forma correta. Observe se as palavras estão corretas, se tiver dificuldade, procura no dicionário a escrita correta das palavras, ok? Só isso. Então essa foi a nossa atividade de hoje. Abraço a todos.